Queridos amigos, que alegria mais uma vez entrarmos na sua companhia pela nossa TV A Caminho da Luz. O programa Estudando as Obras de André Luiz. Apresentação de Sérgio Vilar. E de André Luiz Querini Vilar. Queridos amigos, hoje será o segundo programa do capítulo 16º. É um capítulo intrigante, porque vamos ver Isaura, aquela médium fabulosa que no programa passado ela ajudou o Gaspar, ela ajudou a Margarida. Só que André Luiz percebeu que no final da reunião ela estava toda iluminada e quando terminou ela começou a apagar como se fossem as luzes e ela ficou um cinza escuro. E ela perguntou a Sidônio: o que está acontecendo? Ele diz: olha, ela teve um ataque de cólera. Ela tem os ciúmes de uma maneira doentia por Silva e ela não consegue se controlar. André Luiz pede a Gúbio, já que Margarida estava sendo socorrida, se ele poderia, em estudo, passar a noite com Sidônio para acompanhar o caso Isaura. Isaura e Silva adormecem. Silva vai acompanhar um grupo de espíritos socorristas. Silva fica triste porque chamou a esposa e a esposa não quis ir, estava altamente desequilibrada. E ela então vai para outro lugar, que é um casaril, onde tinha dois espíritos, que eram dois espíritos que queriam acabar com os trabalhos na casa de Silva. São aqueles espíritos que querem o mal. Eram inimigos gratuitos da luz. E eles sabiam do caso de Isaura. Então eles tentam fazer com que Isaura seja atendida nos seus propósitos e se apresenta como um benfeitor espiritual. E começa a dizer para ela que realmente Silva estava traindo, que aquele trabalho na sua casa não era um trabalho bom, porque estava Silva almejando cantar, ou seja, garantear aquelas mulheres que ele frequenta, e foi colocando mais lenha na fogueira. E ela foi ficando cada vez mais brava. Por quê? Porque a ideia desses dois espíritos é fazer com que o trabalho acabasse na casa de Silva. Então nós terminamos o último programa, que é o primeiro programa desse capítulo, porque esse capítulo foi dividido em dois programas. Nós terminamos exatamente na hora em que esse espírito está tentando aumentar o drama dessa irmã. E também nos chamou a atenção de que muitos sempre perguntam: por que os espíritos não ajudam? E o próprio Sidônio responde isso a André Luiz, que eles estavam incapazes de ajudar porque a nossa irmã não permitia. Isaura estava fechado naquela doença que é a doença dos ciúmes. Vamos continuar a leitura para podermos entender o restante desta história. Mas antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Olá, querido Sérgio, queridos telespectadores. Agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos diante deste estudo que tem nos ensinado tanto. Agradeço ao carinho, as mensagens que temos recebido, tanto pelas redes sociais minha, do nosso querido Sérgio, da TV A Caminho da Luz. Vamos rogando a Jesus que nos abençoe, aos bons espíritos que nos intuam em mais este programa, em mais este vídeo que estamos dando por início. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Dando continuidade do ponto que paramos no último programa. Indicando o quadro triste, Sidônio informou-me: antes de tudo, os agentes da desarmonia perturbam-lhe os sentimentos de mulher, para em seguida lhe aniquilarem as possibilidades de missionária. O ciúme e o egoísmo constituem portas fáceis de acesso à obsessão arrasadora do bem, pelo exclusivismo afetivo,
a médium, nesta conversação, já se ligou mentalmente aos ardilosos adversários de seus compromissos sublimes. Então aqui nós já estamos vendo. Eu gostaria de lembrar ao nosso querido telespectador da TV A Caminho da Luz que esse livro é um livro que você, para compreendê-lo, tem que estudar desde o prefácio. É diferente dos outros livros que estudamos da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, do Espírito de André Luiz. Este livro ele é uma continuidade. Você pode até acompanhar o restante do estudo de hoje, não tem problema, mas é importante que você vá desde o prefácio de Emmanuel para que você possa entender toda essa história. Na verdade, ela é um complemento, cada capítulo vai se amontoando, vai mostrando personagens novas, todo aquele quadro que vai envolvendo todas essas pessoas, não é? Então nós estamos vendo aqui que esse irmão está, primeiro, ferindo essa irmã ainda mais. Essa é a ideia, na condição de um amigo. Eu acho que você já passou por isso, e eu também. Às vezes, quando a gente tem um problema com alguém, chega uma pessoa perto de nós, em vez de apaziguar aquele momento, não. A pessoa ainda continua colocando mais lenha naquela fogueira e é onde as coisas vão se agravando cada vez mais. Esse é o grande erro, né? E a gente pensa que a pessoa é um amigo. Um amigo não pode ter uma postura dessa natureza. O amigo é aquele que apazigua as coisas, não é aquele que coloca mais combustível na fogueira. Então esse é um ponto importante. E ele está tentando mexer com a sua sensibilidade feminina e daqui a pouco vai começar a entrar no trabalho da sua casa, que a ideia é fazer com que aquele trabalho mediúnico possa acabar. Então nós vamos perceber isso. Deixando transparecer imensa tristeza, acrescentou: repara, o inteligente obsessor abraçou a senhora, parcialmente desligada do corpo físico, e prosseguiu: Dona Isaura, acredite que somos seus leais amigos. E os protetores verdadeiros são aqueles que, como nós, lhe conhecem os padecimentos ocultos. Não é justo que se submetas às arbitrariedades do marido infiel. Abstenha-se de receber-lhe o séquito de companheiros hipócritas, interessados em orações coletivas, que mais assemelham a palhaçadas inúteis. É um perigo entregar-se a práticas mediúnicas, qual vem fazendo em companhia de gente dessa espécie. Tome cuidado. Ele está agora começando a entrar no campo da mediunidade. Olha, sua mediunidade aí não vai servir para nada. Tudo isso é uma palhaçada que vocês estão fazendo. E você está permitindo que o teu marido tenha comportamento indesejável dentro da sua própria casa. E é interessante quando a gente diz assim, que ele abraçou ela como amigo. Veja, os afins se atraem. Tenha certeza que você que está no movimento espírita já ouviu essa frase, os afins se atraem. Naquele momento, aqueles espíritos eram afim dela, no sentido de que estavam comungando o mesmo pensamento. Ela estava tão desequilibrada que a vibração dela, espiritual, estava à mesma altura deles. Por isso que ela não conseguia perceber nada. Estava cega, vamos dizer assim. A médium, invigilante, arregalou os olhos, impressionada com a estranha inflexão impressa nas palavras ouvidas, e gritou: aconselhe-me, espírito generoso e amigo, que tão bem me conhece o martírio silencioso. O interlocutor, na intenção de destruir a célula iluminativa que funcionava com imenso proveito no santuário doméstico da jovem senhora, assediava agora, por seus argumentos adocicados e venenosos, observou com malícia: a senhora não nasceu com a vocação do picadeiro. Não permita a transformação de sua casa em sala de espetáculo. Seu marido e suas relações sociais
exageram-lhe as faculdades. Precisa ainda de longo tempo para desenvolver-se suficientemente. Aqui eu gostaria de fazer um alerta que ela está sendo envolvida porque era ignorante sobre o assunto. Se ela estudasse um pouco mais, conhecesse um pouco melhor o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, vivesse um pouco mais o Evangelho segundo o Espiritismo nas suas ações, ela não passava por isso. Tem pessoas que acham que só de ser médium é o suficiente. É preferível não ter uma atividade mediúnica quando não se tem responsabilidade com o estudo. Allan Kardec, num dos primeiros capítulos do Livro dos Médiuns, diz: não aprende o Espiritismo brincando. E por outro lado, nós vamos encontrar em A Gênesis uma frase muito interessante. Se você não for um químico e for manusear com a ponta dos dedos produtos químicos, fatalmente você vai as queimar. Se você não estudar mediunidade e for mexer com a mediunidade, fatalmente vai ser obsediado. Allan Kardec advertiu em todos os momentos. Então essas pessoas não podem dizer ser enganadas porque eles estão mexendo com algo que não estão com responsabilidade de estudar. O André não pegou essa fase, eu peguei. Há 30 anos atrás, as casas espíritas eram todas voltadas para o mediúnico de porta aberta. Então era como se fosse uma sessão pública. Aí, com o tempo, as pessoas foram estudando, foram vendo o perigo que é a mediunidade, foram vendo que a mediunidade não é uma palhaçada, como o Espírito está falando aqui para Isaura, foram percebendo que a coisa é séria, e aí começaram, então, a introduzir os estudos, a colocar os médiuns para estudar. Então, isso é muito importante, nós não podemos perder o viés desse momento dentro do Espiritismo. Então é muito importante nós nos atentarmos à responsabilidade do dirigente. E agora eu falo para o dirigente. Ele também tem que ter responsabilidade ao convidar alguém para sentar numa mesa mediúnica, que primeiramente convide essa mesma pessoa a sentar numa sala de estudo, estudando Kardec, estudando o Livro dos Médiuns, para que ela possa entender o que é mediunidade. Então essa irmã está passando isso porque ela não conhece, não estudou e não quer estudar. Então fica fácil e fica uma presa na mão dos espíritos. E, envolvendo-a nos pesados véus da dúvida, que anulam tantos trabalhadores bem-intencionados, aduziu: já meditou bastante na mistificação inconsciente? Está convencida de que não engana os outros? É indispensável acautelar-se. Se estudar a grave questão do espiritismo, com inteligência e acerto, reconhecerá que as mensagens escritas por seu intermédium e as incorporações de entidades supostamente benfeitoras não passam de pálidas influências de espíritos perturbados e de alta percentagem dos produtos de seu próprio cérebro e de sua sensibilidade agitada pelas suas exigências descabidas, das pessoas que lhe frequentam a casa. Não vê a plena consciência com que se entrega ao imaginado intercâmbio? Não creia em possibilidades que não possui. Trate de preservar a dignidade de sua casa, mesmo porque seu esposo não tem outro objetivo senão o de utilizar-lhe a credulidade excessiva, lançando-a à triste aventura do ridículo. A pobre criatura, tão ingênua e prestimosa, registrava com visível terror aquela conceituação do assunto. Então nós vemos aqui um assunto muito delicado, que envolve encarnado com encarnado e envolve também desencarnado para com encarnado. Nós somos presas muito fáceis de sermos envolvidos.
Porque nós já vimos Saldanha, em capítulos anteriores, dar uma lição para Gúbio. Gúbio fica impressionado, porque Saldanha parecia ser aquele ser chucro. E quando era questionado sobre como eles agiam no mal, Saldanha diz a Gúbio: nós estudamos livros para agir no campo do mal. Estudamos o corpo físico, estudamos a mente humana, estudamos magnetismo, fazemos faculdades desse outro lado para agir de maneira cruel. Nós não somos tão ignorantes como muitos imaginam, porque na cabeça de muita gente, obsessor é sinônimo de ser ignorante. Não é. Obsessor, principalmente quando preparado, ele tem uma ação muito mais ativa do que muitas vezes os espíritos superiores. Ah, Sérgio, eu não entendi isso. É fácil entender. Porque a criatura que está sendo obsediada, ela está envolvida dentro da sua condição pessoal. E somos nós que vamos definir quais são os espíritos que vão agir por nosso intermédio. Quais são os espíritos que eu vou querer aceitar as suas orientações. No caso dela, nós já vimos que Sidônio, antes dela sair de casa, tentou aplicar um passe. Tentou dizer: vem cá, vamos conversar. E ela: não, eu tenho outros amigos que vão falar aquilo que eu quero ouvir. E agora ele tentou primeiro desfazer ela, no sentido de mostrar que Silva estava enganando, Silva era um homem enganador, e agora ele está tentando mostrar a ela que a mediunidade dela é anímica, é dela mesmo, não existe mediunidade, e por sua vez, que ela tem que dar um jeito de acabar com aquele trabalho dentro de casa, porque é o trabalho que Silva irá cobiçar aquelas mulheres que ali estão. Então veja, isso é um projeto, isso é um planejamento altamente elaborado. Não é um espírito ignorante que está falando as coisas assim, não é? De qualquer maneira, de qualquer forma. Não é isso, não. É uma pessoa que tem total consciência daquilo que está orientando essa irmã. Sabe da questão psíquica, sabe da questão de envolvê-la. Então nós estamos percebendo que é muito importante nós analisarmos diante desse contexto. Espantado com a passividade de Sidônio ante aquele assalto, enderecei-lhe a palavra respeitoso, porém menos tranquilo. Não será razoável defendê-la? Ele sorriu compreensivelmente e elucidou. Todavia, que fizemos há poucas horas no culto da prece do socorro fraternal, senão prepará-la à própria defensiva? Trabalhou mediunicamente conosco, ouviu formosa e comovedora preleção evangélica contra os perigos do egoísmo enfermiço, colaborou decidida para que o bem se concretizasse, e ela própria emprestou-nos os lábios a fim de ensinarmos princípios de salvação em nome do Cristo, a quem deveria confiar-se. Entretanto, apenas porque o esposo se dispôs à justa gentileza com as damas que lhe buscaram a companhia esclarecedora e fraterna, obscureceu o pensamento no ciúme destruidor e perdeu o equilíbrio íntimo, entregando-se inerme a entidades que lhe exploram o sentimentalismo. Fez significativo gesto, apontando os malfeitores desencarnados, e explicou: estes companheiros retardados procedem com os médiuns à maneira de ladrões que, depois de saquearem uma casa, acordam o dono, hipnotizam-no e obrigam-no a tomar-lhes o lugar, compelindo-o a sentir-se na condição de mentiroso e mistificador.
aproximam-se da mente invigilante, dilaceram-lhe a harmonia, furtam-lhe a tranquilidade e depois, com sarcasmo imperceptível e sutil, obrigam-na a acreditar-se fantasiosa e desprezível. Muitos missionários se deixam atropelar pela falsa argumentação que acabamos de ouvir e menosprezam as sublimes oportunidades de estender o bem através de preciosa sementeira que lhes enriqueça o futuro. Então, que interessante, André Luiz, acompanhando toda aquela cena, pergunta a Sidônio se ele não faria nada, se ele permitiria que ela ficasse refém daqueles espíritos. A resposta é dividida em dois momentos. O primeiro é endereçada a ela e o segundo endereçado a eles. Então, quando ele fala sobre ela, ele diz: o que você viu há pouco, André? No centro, não foi tido uma leitura evangélica, convidando-nos à vigilância contra o egoísmo, contra o orgulho, contra a vaidade, contra as tentações das trevas. Ela mesma não foi alvo de um trabalho lindíssimo envolvendo Gaspar, um espírito que estava há muito preso na mão de entidades ainda mais perversas. Se ela que permitiu que os seus olhos envenenasse pela gentileza do seu marido que estava ajudando aquelas damas, o que nós podemos fazer se ela não vigia, se ela não absorve a mensagem para si mesma? Esse é o primeiro momento, endereçando a ela. Segundo momento, endereçando a eles, são espíritos que são profissionais na área de pegar médiuns invigilantes e destruir a vida deles, acabar com o trabalho mediúnico e desvirtuar um centro espírita. São espíritos que no mundo espiritual estudam e muito para adquirirem técnicas, compreenderem o magnetismo, compreenderem a hipnose, compreenderem a aproximação psíquica com os encarnados. E é interessante que quando eu tenho a oportunidade de dialogar com o espírito, não são todos que nós temos a oportunidade, e o tempo também de conversação é muito rápido, não dá para fazermos o que Kardec fez na segunda parte de O Céu e o Inferno, que era diálogos entre Kardec e os espíritos das mais variadas ordens. E nós percebemos exatamente isto, que existem muitos espíritos que eles nos dão uma aula ensinando técnicas de como eles utilizam para perseguir nós os encarnados. E é interessante que nós conversamos com eles e temos uma leve noção pelo que está nas obras de André Luiz, mas eles vão contando com muito mais riquezas de detalhes, porque André Luiz também não pôde colocar tudo o que ele viu, tudo o que ele ouviu, e é interessantíssimo como nós, os encarnados, como a feição de Dona Isaura, e nós também nos fazemos muitas vezes a feição de Dona Isaura, se não é pelos ciúmes, é pelo orgulho, se não é pelo orgulho, é pela inveja, se não é pela inveja, é pelo milindre, mas nós também somos a feição dela. Em algum momento podemos se tornar a feição dela. E é interessante o como eles vão manobrando a nossa vida, o quão eles se aparentam nossos amigos, o quão desacreditam a espiritualidade amiga, que tanto nos apoiam, que tanto nos ajudam, que tanto nos estimulam. Então esse quadro de hoje, passado mais de 60 anos que esse livro foi publicado, como é atual, como serve para nós e como as trevas continuam com o mesmo modus operandi atingindo-nos ainda nas fileiras espíritas e espiritualistas, como vimos também em livros passados as recomendações que davam a André Luiz e aos seus benfeitores para continuarmos firmes com a oração e com o pensamento elevado. É interessante, né, André? Ele cita num determinado momento as facções criminosas. Então ele dá o exemplo do ladrão. Ninguém entra numa casa sem estudar aquela casa. Ninguém faz um roubo sem estudar as consequências daquele roubo, ou seja, como eles vão operar naquele momento. E ele faz um comparativo, não é, de um roubo físico, exatamente dentro desse quadro de um roubo
dentro das nossas imperfeições, que são altamente analisadas por esses espíritos. Mas não há recurso, inquiri sensibilizado, de afastar semelhantes malfeitores? Sem dúvida, elucidou Sidônio bem-humorado. Em toda a parte existe contenção e panaceia, remediando situações pela violência ou pelo engodo prejudiciais. Mas, na intimidade de nossa tarefa, que será mais aconselhável? Espantar moscas ou curar a ferida? Sorriu, enigmático, e prosseguiu. Tais dificuldades são lições valiosas que o espírito do medianeiro, entre encarnados e desencarnados, deve aproveitar em benditas experiências, e não nos compete subtrair o ensinamento ao aprendiz. Enquanto um trabalhador da mediunidade empresta ouvidos a histórias que lhe lisonjeiem a esfera pessoal, disso fazendo condição para cooperar na obra do bem, quer dizer que ainda estima o personalismo inferior e o fenômeno acima do serviço que lhe cabe no plano divino. Nessa posição, demorar-se-á longo tempo entre desencarnados ociosos que disputam a mesma presa, anulando valiosa ocasião de elevar-se, porque, depois de certo tempo de auxílio desaproveitado, perde provisoriamente a companhia edificante de irmãos mais envolvidos que tudo fazem inutilmente pelo reerguer no caminho. Então, cai vibratoriamente no nível moral a que se ajusta, convive com as entidades cujo contato prefere e acorda, mais tarde, verificando as horas preciosas que desprezou. Então aqui nós estamos vendo que André Luiz, por vários momentos, a gente percebe que ele diz, ô Sidônio, vamos interferir nesse negócio aqui, esse negócio não está certo, vamos aqui ajudar a Isaura. Isaura foi tão benéfica para todos nós, não deixa de ser uma boa médium, vamos tentar interferir. E Sidônio, então, faz uma colocação para André Luiz, nós podemos até interferir, podemos até auxiliar nesse primeiro momento, podemos até afastar esses dois irmãos, só que daqui a pouco vai vir outros, porque ela atrai pelo seu próprio pensamento. Não tem como ajudar alguém que não quer ajuda. É isso que talvez nós temos uma grande dificuldade em entender no movimento espírita. Tem pessoas que vão num tratamento do centro espírita e, como nós vemos um caso em André Luiz, que ele conta que a pessoa havia recebido 10 vezes um tratamento completo. O André vai se lembrar disso. E aí foi chamado, então, o mentor, e André Luiz foi junto, e André Luiz ouve do mentor dizer assim, não, agora nós não vamos ajudar mais. Era a 11ª. Agora ele vai cair numa cama, deixa ele ter os problemas de saúde, até que ele possa se conscientizar de que ele realmente quer ajuda e precisa se modificar. Não é o que acontece numa casa espírita? As pessoas só vêm numa casa espírita quando tem problema. As pessoas só procuram os dirigentes espíritas no atendimento fraterno quando a coisa está em frangalhos. Então, quer dizer, o centro espírita é como se fosse um pronto-socorro que vai nos atender o tempo em que nós achamos que devemos ser atendidos, sem ter nenhum momento a necessidade da reforma íntima. Então é isso que Sidônio tenta explicar para André Luiz. E que agora que André Luiz está percebendo que a coisa é muito mais complexa do que ele imagina. E essa história, quem quiser acompanhar, está narrada no Missionários da Luz, passagem com Alexandre, que é o benfeitor espiritual daquela obra, e nós temos todo o estudo disponível aqui no canal, gratuitamente, na íntegra do Prefácio de Emmanuel até o último capítulo. Venha estudar conosco também este projeto que ficou muito bonito. Dando continuidade à leitura. A esse tempo, o obsedente de Dona Isaura afirmava-lhe paurador, estude a senhora o próprio caso, consulte cientistas competentes, leia as últimas novidades em psicanálise e não perca sua oportunidade de restauração, sob pena de enlouquecer.
e comentava, sacrílego, falo-lhe em nome das esferas superiores, na qualidade de amigo fiel. Sim, compreendo, concordava a interlocutora, tímida e desapontada. Nesse momento, Sidônio abeirou-se do grupo e fez-se visível para Dona Isaura, hipnotizada pelos perseguidores, e a médium registrou-lhe a presença com alguma dificuldade, exclamando: vejo Sidônio, nosso devotado amigo espiritual. O verboso obsessor, que de maneira alguma percebia nossa vizinhança, em virtude do baixo padrão emocional em que se mantinha, zombou franco: nada disso. A senhora nada vê. É pura ilusão. Abandone o vício mental para furtar-se a maiores desequilíbrios. Então aqui, André, antes de você dar continuidade, não é? Nós vemos que Chico Xavier teve um dos maiores perseguidores, um perseguidor implacável, na qual a Igreja Católica trouxe da Itália. Nós estamos falando do grande estudioso da psicanálise, o Padre Quevedo. E é uma coisa muito interessante, porque o Padre Quevedo, considerado uma das maiores celebridades intelectuais dentro da Igreja, e ele foi convidado para vir ao Brasil para combater a doutrina espírita. E como ele deveria combater a doutrina espírita, logicamente deveria combater aquele que seria o seu maior propagador, que era Francisco Cândido Xavier. E aqui nós vamos ver, entre um capítulo do Evangelho, que se chama O Orgulho e a Humildade. Uma vez eu assisti um programa do Gugu, que fez uma entrevista com o Padre Quevedo. E ele realmente teceu comentários desairosos sobre a figura de Chico Xavier. O Chico era um enganador, o Chico fazia o pastiche, enganava as pessoas, era um ser muito inteligente, um ser das trevas. A mesma coisa que esse irmão está tentando colocar para Isaura, quando ela diz: olha, eu estou vendo aqui Sidônio. E os dois irmãos, numa faixa tão baixa, não conseguem ver. Eles só vão conseguir ver se Sidônio se permitir a isso, baixando o seu padrão vibratório para que eles possam ver. E é interessante que o mesmo Gugu mandou a reportagem falar com Chico Xavier, porque o Chico tinha direito à resposta. E é interessante que o Chico então disse assim: o nosso Padre Quevedo, representante legítimo da Igreja Católica, faz um trabalho na área da psicanálise, envolvendo no campo científico, é um homem da ciência que nós temos que respeitar muito. E de repente nós vimos ali um traço desse capítulo do Evangelho. Uma criatura altamente egoísta, orgulhosa, que tinha um propósito de fazer com que o outro fosse rebaixado. Mesmo porque um chefe religioso que conhece o Evangelho não se propõe a uma baixaria desta natureza. Porque em nenhum momento Jesus, quando esteve entre nós, concitou a guerra, apesar dele ter dito: eu não vim trazer a paz, mas a guerra. Porque Jesus sabia que o homem iria caminhar por esses caminhos. Que o homem ainda vive num planeta de provas e expiações, onde o mal campeia sobre o bem. Por outro lado, nós estamos vendo a figura de um ser altamente iluminado, que consegue enxergar no outro o respeito devido pela sua condição religiosa. Então nós vimos aqui o oposto dessa cena, que foi televisionada, passada para o Brasil todo, e nós então pudemos ali ver a grandeza de Chico Xavier e a figura desprezível do Padre Quevedo, que não tem o direito, como um sacerdote,
um religioso, desfazer de ninguém, porque isso não é um papel que compete a um cristão, em especial a um dirigente cristão. Então, mais ou menos é o que nós estamos vendo aqui. Sidônio agora já começa, como ele tem um acesso à mente de Isaura, porque ele se comunica através de Isaura e através da sua glândula pineal tem os envolvimentos de Sidônio, ela começa já a dizer, olha, Sidônio, estou sentindo a sua presença. E aquele que se diz ser o benfeitor dela diz, isso é bobagem, isso é da sua cabeça, isso é anímico. Vamos ver a continuidade disso para nós entendermos o restante dessa história. Sidônio voltou, algo triste, e informou-se em rebuços. Desde o instante em que Isaura se projetou na zona sombria do ciúme, tem a matéria mental em posição difícil e não se acha em condições de compreender-me, mas poderemos socorrê-la de outro modo. Em volitação rápida, no que foi seguido por mim, encontrou o marido da medianeira numa reunião instrutiva, junto de vários amigos espirituais, e recomendou-lhe tomar o corpo físico sem perda de tempo, a fim de auxiliar a esposa em dificuldade. O irmão Silva não hesitou. Em breve, regressava à câmara conjugal, reapossando-se do veículo denso. O corpo da senhora, ao lado dele, arfava em reiteradas contorções, acorrentado a indizível pesadelo. Dócil à influenciação de Sidônio, procurou despertá-la, sacudindo-lhe o busto delicadamente. Isaura, em copioso pranto, retornou ao campo carnal, sem detença, abrindo os olhos assustadiços. Oh, como sou infeliz! Brandou angustiada. Estou sozinha. Olha a técnica que a espiritualidade utiliza. Então, percebendo que mesmo Sidônio se fazendo visível, aquele ambiente estava sob a direção daquelas duas entidades menos felizes e que naquele campo eles não teriam grande êxito. O que ele fez? Eles foram até onde estava Silva, que estava dormindo fisicamente e em estudo espiritualmente. Estava aprendendo, estudando. É o que os espíritos fazem quando procuram durante o dia ter uma vida equilibrada, uma vida serena, continuam do outro lado também em desdobramento o seu estudo. E Silva, sem hesitar, ciente do problema que a sua esposa estava passando, retorna ao corpo físico, já sob a inspiração de Sidônio. Agora estavam novamente num campo em que Sidônio tinha todo o controle. Lembrando que no começo desse capítulo, no vídeo passado, nós percebemos que naquela casa os espíritos inferiores não entravam. Tanto é que eles tinham acesso a Isaura quando ela estava dormindo, porque ela entrava naquele processo melancólico, naquele processo de ciúmes e se tornava refém deles. E ali, quando Silva acorda, ele percebe que a sua esposa também estava tendo um pesadelo, estava muito agitada ao seu lado da cama, ele a desperta e ela entra numa comoção muito grande. Ela muito triste, num padrão emocional muito baixo, dizendo ser infeliz, dizendo estar triste. E agora nós vamos perceber a ação de Sidônio envolvendo Silva para que possa acalmar essa nossa companheira, trazendo novamente o equilíbrio, a serenidade, o entendimento para a continuidade da tarefa deste casal que tem ajudado tantas pessoas junto do mundo espiritual, tantas pessoas que batem na porta daquela casa. Então nós vamos perceber que antes que se concretizasse aquele processo de hipnose sobre Isaura, nós vamos perceber que Sidônio percebeu que as coisas estavam indo longe demais. Como Isaura tem o recurso do corpo físico, então vai buscar Silva para que ela pudesse despertar.
para que ela pudesse ali receber orientações, porque Sidônio tinha muita facilidade em envolver Silva e também facilidade de envolver Isaura quando ela estava no corpo físico. Vamos ver então o desfecho dessa história. Sidônio, quase incorporado ao marido, complacente e bondoso, levava-o a falar construtivamente. Lembra-te, querida, de nossa fé e de quanto temos recebido de nossos amados benfeitores espirituais. Nada disso, retrucou, irritada. Como assim? Tornou ele paciente. Não temos sido tão amparados através de tua própria mediunidade? Nunca, nunca, protestou a pobre senhora. Tudo é uma farsa. As mensagens que recebo são pura atividade de minha imaginação. Tudo é expressão de mim mesma. Mas ouve, Isaura, aduziu o esposo, sorrindo. Jamais foste mentirosa. Já sei, caíste nas malhas dos nossos infelizes irmãos, que te conduzem ao purgatório do ciúme terrível, mas Jesus nos auxiliará no oportuno reajustamento. Nesse momento, Sidônio voltou-se para mim e lembrou: penso, André, que já assististe à fase culminante da lição, e esta conversa, agora, seguirá até muito longe. Com o milagroso concurso das horas, pacificaremos a mente da servidora respeitável, mas exclusivista e vigilante. Volta ao teu círculo de trabalho e guarda o ensinamento desta noite. Profundamente tocado pelo que vira, agradeci e afastei-me. Então nós vemos aqui, né, que Sidônio diz a André: André, o dia está começando. Vai para a casa de Margarida, continuar os seus estudos. Você hoje teve uma lição belíssima. Logicamente, essa história vai continuar entre o bem e o mal. Silva vai tentar em todos os momentos envolver a esposa. A esposa, nos dias que não estiver bem e tiver a cólera, será envolvida por essas entidades. Então isso vai ser um longo capítulo na nossa vida. Não é uma coisa que vai se resolver do dia para a noite, porque Isaura não se permite. E logicamente nós, ao conhecermos um pouco a doutrina espírita, através do estudo que ela nos oferece, seja por Allan Kardec, seja pelo seu completista, Francisco Cândido Xavier, nos permite analisar esse quadro como um quadro muito doloroso. Vai ser muito difícil essa nossa irmã soerguer. Ela está sendo contaminada por aquele bichinho da vaidade, do orgulho, do egoísmo. Cada vez mais ela vai ser influenciada. Tudo leva a crer que o trabalho na casa de Silva vai se tornar cada vez mais um inferno. Ela vai cada vez mais se conscientizar que tudo é uma farsa, que tudo é anímico, de que tudo aquilo é uma palhaçada, é um picadeiro, como o espírito tenta colocar para ela. Então, lógico que André Luiz não vai, em nenhum momento, acompanhar o desfecho daquela história. Mas o que Sidônio no final diz a André Luiz é: André Luiz, só nos cabe a prece, só nos cabe a oração. Silva vive uma vida de muita dificuldade. Quem conhece, e eu tenho certeza que todos nós conhecemos, pessoas doentes no campo dos ciúmes, como é um capítulo difícil da vida de alguém. É a mesma coisa quem tem um alcoólatra dentro de casa,
É a mesma coisa quem tem um jovem que usa substância química, que são as drogas, dentro de casa. São processos quase que idênticos, aonde os espíritos aproveitam toda essa condição para envolver a família, tentando-a destruir. Então nós percebemos, e saio do estudo de hoje com uma certeza cada vez maior da importância de nós aprendermos a ser mais vigilantes. E saio também desse estudo, que foram 2 programas desse capítulo, com a certeza de que, como dirigente espírita, tenho que acompanhar atentamente os médiuns e perceber os seus desequilíbrios e se não estão interferindo nas atividades antes que todo o trabalho seja colocado a perder. É muito importante essa lição e acho que serve para todos nós como uma grande lição de vida para os nossos corações. Queridos amigos, o estudo abre para todos nós um novo horizonte. Apresenta-nos facetas que, se não fossem através deles, não enxergaríamos, nem tampouco compreenderíamos. Que alegria em termos a internet, em que, em diferentes pontos do planeta, nós podemos nos encontrar por este canal, por este veículo da transmissão da mensagem. Que alegria juntos podemos construir um entendimento sólido, verdadeiro, em torno das obras codificadas por Allan Kardec e ampliadas, por assim dizermos, pela figura magistral do médium Francisco Cândido Xavier. Eu encerro o programa de hoje fazendo e reiterando os convites que habitualmente temos feito no final de cada vídeo. A sua participação para a TV é fundamental. O canal é monetizado. Por isso que no início do vídeo, no final do vídeo, você vê a propaganda de alguma empresa que banca algo no Google. Então eu gostaria muito de pedir a ajuda de vocês divulgando o canal, se inscrevendo no canal, compartilhando o programa. Se você frequenta um centro espírita, é dirigente de um centro espírita, trabalhador de um centro espírita, ajude convidando as pessoas a chegarem até o nosso canal. Por isso que Emmanuel disse, a maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. Então está também nas mãos de quem nos ouve ajudar a propagar essa mensagem. O seu like, o seu comentário, a sua inscrição, o seu compartilhamento é fundamental para continuarmos com a projeção de levarmos a mensagem espírita através do YouTube. Temos também o WhatsApp, quem quiser entrar em contato conosco ou quem quiser participar da lista de transmissão, que é gratuito, mande o seu nome e a sua cidade. O nosso número é 19 997 782794. E o livro que elegemos hoje, como vocês estão vendo na telinha, Tributo a Chico Xavier. O primeiro livro publicado pela TV A Caminho da Luz, em que todos os seus direitos pertencem ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. É um livro em que Dr. Jarbas Leone Varanda ele faz um estudo sobre a vida de Chico Xavier. Dr. Jarbas conheceu o Chico quando o Chico ainda estava em Pedro Leopoldo e continuou essa amizade em Uberaba. E é um livro que traz nuances, reportagens, estudos, com um material muito valioso para a nossa meditação. Você pode adquirir pela loja virtual, loja-acaminhodaluz.com.br. Estamos encerrando mais um programa desse estudo das obras de André Luiz. O nome do programa, Estudando as Obras de André Luiz, o livro Libertação. Pela nossa querida TV A Caminho da Luz, esse programa é apresentado por Sérgio Vilar, por André Luiz Querini Vilar. O nosso mais puro agradecimento e rogamos a Jesus que possa continuar nos envolvendo e nos abraçando hoje e todo sempre. Até o próximo programa.